E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente age com aqueles pacientes que estão querendo interromper o tratamento? Tão chato quando isso acontece, né? Eu sou Luciana Ramos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Se você não está inscrito no canal, você já sabe, clica aqui embaixo para você se inscrever no canal, que quando tem vídeo novo você é avisado e toda semana tem vídeo novo aqui. E também deixa o seu like, é muito importante você deixar o seu like, sim, não só você visualizar, mas você também deixar o seu like para me ajudar a continuar esse projeto de estar trazendo vídeo novo toda semana aqui para ajudar no seu desenvolvimento profissional da sua carreira e do seu negócio, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa rotina profissional. Bom, a gente que é um profissional da área da saúde, né? Às vezes a gente acha muito, eu acho até que a gente sai um pouco com... Sabe aquele meme, expectativa e realidade, né? A gente acha que vai ser tudo lindo, que a gente vai entrar, vai ter a nossa agenda super organizada, todo mundo chegando no horário, ninguém faltando, ninguém remarcando, ninguém atrasando o pagamento, ninguém reclamando, todo mundo a mil maravilha, e a gente vai lá e só vai fazer o nosso trabalho técnico. Só que não é bem assim. E na nossa rotina profissional, né, faz parte a gente lidar com isso tudo que eu falei, faz parte a gente lidar com pacientes desestimulados. Afinal, esses pacientes, eles têm um problema, né, eles estão com uma dificuldade ali, eles têm um problema que a gente vai ajudar, a gente é o profissional que vai ajudar, capacitado. Às vezes o paciente ele quer interromper o tratamento, seja porque a vida dele tá uma confusão, seja porque o trabalho dele tá apertado, seja porque tá sem horário, seja porque tá sem dinheiro, seja porque ele vai estar com outras prioridades. Enfim, a gente vai ter que lidar com isso e isso vai fazer parte da nossa rotina profissional também. Faz parte da nossa rotina profissional lidar com esses tipos de problema. E aí, muitas vezes, o que eu acho? Às vezes os profissionais, eles ficam excessivamente preocupados em saber o motivo que isso está acontecendo, né? E é claro que é importante a gente sim saber o motivo, porque muitas vezes quando a gente sabe o motivo, a gente consegue consertar o problema na raiz. Só que, muitas vezes, a gente fica tão focado, tão obcecado em só querer descobrir o motivo, que a gente não foca em procurar uma solução, em raciocinar da seguinte forma, tá? Eu tô tentando encontrar o motivo, não achei. Eu vou continuar tentando encontrar o motivo, mas eu preciso também pensar rápido numa solução. Para quê? Para que esse paciente, ele não interrompa o tratamento, para que ele não seja prejudicado, para que ele depois ele não fique falando também, tipo assim, as pessoas, elas não vão falar, tipo, meu tratamento não deu certo porque eu não fui responsável com o meu tratamento, eu não fui comprometido com o meu tratamento, eu faltei muito, eu remarquei muito, eu não fui, eu não segui as orientações que a Lu falou, né? Eu não fiz nada, eu não coloquei em prática. As pessoas, elas não vão se autorresponsabilizar pelo tratamento delas não ter darem certo. Elas vão falar simplesmente que o tratamento não deu certo ou vão muitas vezes jogar a culpa a gente quando é no profissional. Tipo assim, não fiz o tratamento, não adiantou, não foi bom pra mim, não deu resultado. Mas quando isso acontece, quando o paciente está desestimulado, ele quer sair, a gente tem que entender que muitas vezes esse paciente ele não vai se autorresponsabilizar, porque isso é uma característica do comportamento humano. Então, a gente tem que ter alternativas para fazer com que esse paciente ele não interrompa o tratamento, porque é nosso dever profissional levar o paciente até a alta, né, fazer com que ele tenha uma alta resolutividade, o problema dele realmente seja resolvido, e a gente, enquanto profissional, a gente não pode se deixar abalar por situações como essas. E o que eu vejo? Que os profissionais, eles desabam. Meu Deus, meu paciente quer sair, eu não sei o que fazer. Aí joga a toalha. Não pode você deixar se abalar por situações como essa. É necessário a gente ter um controle emocional e principalmente a gente mostrar profissionalismo. Sim, sou eu que estou aqui no comando, né? Eu vou te ajudar. Eu estou aqui para procurar uma solução junto com o meu paciente para ajudar ele a completar o tratamento. E o profissional, ele precisa trabalhar para que o paciente ele chegue até o final do tratamento. Porque é nossa responsabilidade como profissional. O nosso paciente, ele também espera isso da gente, sabia? Ele espera que a gente conduza ele até o final do tratamento. O paciente, ele não espera que a gente não lute por ele também.
Ele espera isso da gente. Então, é nossa responsabilidade como profissional e a gente tem que ter estratégias para agir nesse tipo de situação. Não pode o meu paciente está desestimulado e se eu me desmotivar, jogar a toalha, me abalei, meu emocional, ele é perdido diante dessa situação, eu estou super desanimada porque meu paciente quer sair, ferrou tudo. Ele vai sair, você vai acabar perdendo o paciente e isso vai entrar num ciclo aí de perda de paciente porque você está desestimulado. Isso não pode acontecer. Tem que ter muito controle emocional e tem que ter muito profissionalismo, sim, para lidar com os nossos pacientes, tá? E como é que agir nessa situação? Primeiro passo, tá? Se você identificou que tem um paciente, ele já te falou, você tá vendo que, tipo assim, esse paciente não tá muito legal, esse tipo de comportamento, não. O que você vai fazer? Você vai conversar de maneira individual e reservada com esse paciente. Reservada que eu falo é tipo assim... se você atende individualmente, é muito fácil você ter uma conversa reservada, porque você vai estar ali naquele horário com um paciente só, você pode conversar com ele. Agora, se você atende mais de um paciente por horário, não converse na frente de outra pessoa, né? Porque isso é falta de educação e é extremamente indelicado. Então, é preciso que tenha uma conversa reservada. É só você e o paciente, ninguém precisa ficar sabendo. Conversa de maneira individual e reservada com esse paciente. Conversa com calma, né? Muitas vezes a gente faz as coisas com pressa. Tipo assim, vou deixar pra conversar nos 5 minutos finais da sessão. A gente vai empurrando com a barriga, né? Aí, tipo assim, conversa rápido porque tem outro paciente chegando no próximo horário, emenda tudo, embola tudo. Então, conversa com calma. Não tenha pressa. Veja qual é o melhor momento para a conversa. Por exemplo, se eu estou em atendimento individual, eu sempre gosto de conversar no início da sessão. Por quê? Porque eu sei que a chance que eu vou ter de ser interrompida por, às vezes, por exemplo, um paciente chegar mais cedo e ficar desconfortável, eu conversar, enfim, seja independente do motivo, eu prefiro conversar no início da sessão, porque eu sei que eu vou ter menos contratempo. Então, é a forma como eu gosto de fazer, tá? Eu sempre gosto de fazer as coisas no início da sessão. E veja qual é a melhor forma para você também ter a conversa. Se não for, é claro que sempre conversa presencial olho no olho, ela é muito melhor. Mas se não for possível você, por algum motivo, ter essa conversa presencial, pode fazer através de ligação. WhatsApp não, tá? WhatsApp não. Ligação. Liga pro paciente e fala assim, qual é o melhor horário para te ligar, pra gente conversar, porque eu queria conversar com você umas coisas a respeito do seu tratamento. Não é nada sério não, mas é só pra gente ajustar algumas coisas, acho importante. Qual é o melhor horário para te ligar? Tá? E aí você pergunta pra pessoa. E aí a gente vai pro segundo passo. Você vai se preparar para a conversa. Isso aqui é um erro que eu vejo os profissionais cometendo. Muitas vezes, eles até conversam com o paciente, mas eles não se preparam para essa conversa. Não dá para chegar de mão vazia, literalmente, nesse tipo de conversa. Não dá para você ter um paciente que está desestimulado, que está querendo interromper o tratamento, né? Você chegar e só conversar não é suficiente. Então, a gente precisa se preparar para a conversa. Como é que você pode se preparar? Você vai fazer um relatório desse paciente, tá? E aí, é o seguinte... Quando a gente faz esse relatório, a gente consegue mostrar um trabalho muito mais profissional e o relatório ajuda, por quê? Porque é um documento e é uma ferramenta visual para o paciente. Você sai daquele amadorismo de falar assim, eu achei muito que você melhorou no último mês. Mas melhorou quanto? Melhorou o quê? O que ele fazia que ele agora não fazia que agora faz? Qual foi o resultado? Qual foi o ganho dele? Então, o relatório, ele é um relatório mesmo, ele vai quantificar o progresso, vai quantificar tudo que o paciente teve e esse paciente ele vai ter um estímulo visual. Ele está vendo o quanto esse tratamento mudou, o quanto ele evoluiu, o quanto ele teve de progresso. Por quê? Porque muitas vezes a gente só jogar, a gente só falar, não é suficiente para o paciente internalizar. Porque a gente já tem tão bem internalizado dentro da gente como profissional que a gente cai na maldição do conhecimento. A gente acha que o nosso paciente, ele pensa da mesma forma que a gente e não pensa. Ele é outra pessoa, a gente é profissional. Então, eu como profissional, eu tenho que facilitar o entendimento do meu paciente. O relatório é uma ótima forma de fazer isso. Muito cuidado também com a linguagem. Não é para falar cheio de tecniquez. Porque aqui suas escápulas melhoraram, que não sei o quê. O paciente não vai entender chongas. Então, é importante o paciente entender o que é benefício para ele, para a vida dele. Não termos técnicos, tá?
Então, assim, é importante você cuidar da linguagem para não virar tecniquez, não achar que você está falando com um colega de faculdade ou apresentação de trabalho, tá? Mesclar elementos escritos com elementos visuais também é muito legal nesse relatório. E isso, o elemento visual, ele é rápido, acelera muito a assimilação pelo paciente, é mais fácil entender, tá? O paciente, ele deve entender e perceber o quanto ele evoluiu com o tratamento, o quanto ele ainda pode evoluir. Às vezes a gente tem que mostrar que não acabou. As pessoas, muitas vezes, quando elas melhoram um pouco, elas esquecem que elas tiveram um problema ali. E tipo assim, nossa, eu já tô tão bem. E realmente ela tá bem. Só que a gente, como profissional, a gente sabe que ela não está ali no 100%. Que às vezes se ela interromper, né, dependendo do quadro clínico dela, enfim, do que a gente está tratando, ela pode ter uma reincidência, ela pode não tá 100% restabelecida, ela não tá pronta para ter alta. Então, é muito importante a gente explicar isso para o paciente também. Qual a fase do tratamento que ele tá, por que ele ainda não pode andar sozinho, vamos assim dizer, né? Por que ele ainda não pode ficar sem ajuda profissional, quais são os riscos, o que ele tende a perder, né? O que ele pode perder e retroceder se interromper o tratamento antes da alta. E esse relatório, ele deve conter, tá? Eu gosto muito quando ele tem tipo uma espécie de linha do tempo, mostrando como o paciente chegou, como ele está agora, né, os seus ganhos até o momento e as potenciais perdas da interrupção do tratamento e com exemplos do dia a dia dele, tá? Quanto mais personalizado esse relatório, melhor. Mais profissionalismo o paciente vai ver, mais ele vai querer te escutar. Então, eu gosto de fazer isso aqui presencialmente, claro, porque o relatório, ele é um instrumento visual, ajuda muito. Então, uma alternativa que tem é fazer isso por uma ligação telefônica, mas dê preferência a fazer isso aqui pessoalmente, porque ajuda muito e principalmente se prepare. Não pode chegar de mão vazia para uma conversa. A gente se prepara para atender o paciente, mas a gente não se prepara para não perder o paciente. Essa é a grande realidade e eu tô te mostrando aqui uma forma para você, né, evitar aí como é que você vai agir com um paciente que quer interromper o tratamento. E lembra sempre, a gente tem que se preparar tanto tecnicamente quanto desenvolvendo novas habilidades para fazer com que o nosso trabalho dê muito mais resultado e que os pacientes gostem muito mais do nosso trabalho, indiquem para mais pessoas, propaguem o nosso serviço e vejam a gente como referência profissional. Espero que você tenha gostado, aplica aí e a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo, tchau, tchau!